Olá, cá estamos de novo para falar de mulheres desconhecidas da nossa história, da história mundial. E o que eu vejo quando busco algo que me chama atenção, pensando assim, nossa, eu nunca ouvi falar de tal pessoa, de tal mulher. E o que acontece? Quando eu releio pedaços, volto, Wikipédia, perguntas, dou como diz, uma viajada numa busca dessa história, né, da biografia delas, eu me surpreendo quanta reflexão e quanta influência essas leituras, pode nos trazer ou pode trazer a vocês, que é o meu objetivo. Talvez pretensioso ou não, mas é o que eu pretendo, passar conhecimento, reflexões em base psicológicas, ou por que não? Então, Ruth Rocha, cujo nome é verdadeiro, né, completo, é Ruth Machado Lousada Rocha, é uma escritora brasileira de livros infantis. É membro da Academia Paulista de Letras e ocupa a cadeira de número 38. É formada em Sociologia Política e começou a trabalhar como orientadora educacional no Colégio Rio Branco. Nasceu em 2 de março de 1931, em São Paulo. Seus pais, Esther de Sampaio Machado e Álvaro de Faria Machado, e foi casada com um colega de tempo da faculdade, Eduardo Rocha. Ruth Rocha tem mais de 50 anos de envolvimento literário e publicou mais de 200 títulos, e suas obras já foram traduzidas em 25 idiomas. Nem imaginava. Ruth Rocha, desde a tenra idade, a gente falando um pouquinho da sua história, né? Ruth Rocha, desde a tenra idade, ouvia as anedotas de família que sua mãe lhe contava ao pé do ouvido. E quando um pouco maior, seu avô contava de forma oral histórias adaptadas e escritas pelos irmãos Grimm. Talvez, não sei agora as crianças, né? Eu estou um pouquinho distante delas, mesmo em vivência, mesmo no consultório, não tenho mais atendido crianças. O que acontece? Não sei se essas histórias escritas, as quais de alguma forma contaminaram, no bom sentido, as escritas de Ruth, foram escritas pelos irmãos Grimm. Eu me lembro de quando criança, meu pai falava irmãos Grimm, histórias dos irmãos Grimm. Irmãos Grimm foram 2 irmãos alemães, né? Jacob e William, conhecidos mundialmente pela sua excelência narrativa. Veja que interessante. Interessante saber, de novo, né? Que esses 2 irmãos escreviam contos que eles produziam à noite, mas que eram contos que eles ouviam durante o dia, de camponeses, amigos e parentes, e que transportavam numa escrita muito bem elaborada à noite. Os 2 ali se sentavam e aí escreviam esses contos, como disse, conhecidos mundialmente. Além do que, eles também buscaram e pesquisaram, isso nós estamos falando em 1700, 800, algo desse tempo. Eles buscaram contos de monastérios, isso quando a escrita foi inventada. Desde o surgimento da escrita, eles iam a contos de monastérios, né? Onde aí
buscavam inspiração para transcrever essas histórias, esses contos, principalmente para crianças. E vejam bem, uma dessas escritas, uma dessas histórias, e uma das mais famosas, foi Branca de Neve, que foi imortalizada, como nós sabemos, por Disney. E essa história foi passada para ele por duas amigas de sua família, e entre outras. E essas histórias também, muitas outras, foram escutadas e transpassadas, né, transcritas por uma camponesa idosa chamada, alemã, né, Dorothea Wilhelm, não sei se a pronúncia é certa. Ruth Rocha e seu marido Eduardo tiveram uma filha que chamou Mariana, e que foi uma grande inspiradora das primeiras obras dessa escritora. Interessante que essa filha era muito exigente, ela não gostava de qualquer historinha, ela queria histórias elaboradas. Quando a mãe começava a contar a história, não, ela queria histórias elaboradas, histórias reflexivas, e assim a mãe foi desenvolvendo, num esforço maternal também, obras que fizeram e que fazem as crianças refletir até hoje. Agora, há poucos minutos, eu abri no YouTube, né? Tive uma referência aí. E no YouTube tem historinhas de Ruth Rocha, faladas, né, por crianças, mas muito, muito bem elaboradas. Histórias sobre o meio ambiente, como cuidar desse meio ambiente, uma chamada, entre aspas, dos filhos para os pais. Pai, por que você faz isso? Você percebe que? Você está reparando o quê? Então, faz, ou pelo menos pretende fazer com que essas crianças estejam ligadas no mundo, na natureza, na política, no preconceito. Muito importante. Não sei como é que estão as crianças agora atuando, ou se de alguma forma são joguinhos, ajuda de uma maneira, é uma outra forma de ver, talvez uma forma que, quem sabe, se perdeu um pouco, talvez, né? A educação anda meia de qualquer jeito, nem estou dizendo tanto da escola, estou dizendo às vezes a presença de pais, o mundo moderno, o mundo difuso e confuso, sempre sem uma generalização. Então, Ruth, entre tantas escritas, ela escreveu muito para uma revista que chamava-se Cláudia, não sei se ainda existe, mas era famosa, ou é famosa. Ruth, em suas obras, principalmente em livros, seu primeiro livro, que se chamou Palavras, Muitas Palavras, que foi com diversas imagens, ela tentou incentivar de quanto era divertido, de quanto poderia ser divertido ler. O seu segundo livro, Marcelo, Marmelo e Martelo, foi traduzido para diversos idiomas, transformando-se em best-seller. Em 1988, escreveu em parceria com Otávio Roth a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças, que foi lançado na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Que interessante, que importante. Com obras que despertam reflexão nas crianças, foi condecorada com a comenda, né, da Ordem do Ministério da Cultura, entre outros prêmios. Jabuti, por exemplo, prêmio famoso até hoje. Bom, como disse, em uma linguagem de uma certa forma poética, Ruth Rocha nos faz
tanto crianças quanto adultos, que o ser humano, né, nos induz, nos remete a quanto ser humano é múltiplo e cada qual com suas características cultural e comportamento merece respeito. Vejam a importância dessas leituras, de reflexões, de buscas nessas crianças que estão começando a ler, começando a ouvir história, que história nos faz viajar dentro de, né? Então, essa escritura, que ao me parece, no nosso meio, talvez não no meio literário, é tão desconhecida, quanta coisa trouxe, quanta coisa traz, e por que não? Para quem não conhece e para quem tem crianças, por que não buscar? De repente pode gostar, de repente pode refletir, ajudar, fazer com que essa criança possa, esse seu filho possa entrar num mundo diferente desse sistema da qual usamos agora muito celular, joguinhos. Eu sei que tem historinhas também bastante interessantes, bastante importantes, despertativas de consciência e de conhecimento e de cultura. Mas por que não também? Aconselho, andei dando uma olhada, uma escutada no YouTube, que é tão prático, que tem tudo, né? Nós sabemos disso há tanto tempo. Possa buscar algo de interessante, algo de importante, algo de reflexivo, algo de educacional e algo de uma consciência ligada ao presente e ao futuro, baseada no passado. Beijo a todos. Obrigada.